Fala pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre a crescente imigração de brasileiros. É isso mesmo, muitos estão deixando o nosso país, buscando novas oportunidades em lugares como Paraguai, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Itália. Vamos entender o porquê disso tudo hoje, por que essa fuga de brasileiros. E eu posso adiantar, o vídeo de hoje está imperdível. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo, você já pensou em sair do Brasil? Se sim, para onde você gostaria de ir se dinheiro não fosse problema? Quero saber para onde vocês estão pensando em ir, vamos conversar nos comentários, combinado? Vamos lá! Pessoal, os brasileiros estão deixando o país no que parece ser o maior movimento de imigração da nossa história. Uma notícia recente de 2024 mostra que, especialmente após as eleições, os pedidos de imigração de brasileiros cresceram 50%. E aqui não importa em quem você votou, qual é a sua posição política, eu estou trazendo dados concretos. O número de pedidos realmente subiu 50%. Eu converso com muitas pessoas que estão morando lá fora, amigos, clientes, e eles citam saúde, educação, transporte como motivos decisivos. Mas o mais importante para a maioria é a segurança. Todos se preocupam com a questão do assalto, da violência. Vamos iniciar pelo Paraguai. De acordo com os dados oficiais mais recentes, há 246 mil brasileiros vivendo no Paraguai. Esses são apenas os dados oficiais e é bem provável que o número real seja maior devido a pessoas não registradas. Isso coloca o Paraguai como o terceiro maior destino de imigrantes brasileiros, atrás apenas dos Estados Unidos e de Portugal. A gente vai falar mais pra frente desse vídeo. No entanto, se considerarmos os números não registrados, que são provavelmente muito maiores no Paraguai, devido à facilidade de entrada, é muito possível que o Paraguai seja, na verdade, o segundo maior destino dos brasileiros. Metade dos brasileiros que vivem em outros países latino-americanos estão no Paraguai. Mas por que tantos brasileiros estão escolhendo o Paraguai, Rodrigo? Existem duas grandes vantagens. A primeira é a educação. Estudar no Paraguai é muito mais barato do que no Brasil e há uma grande abertura para a aceitação de estudantes brasileiros. Por exemplo, estima-se que haja cerca de 30 mil estudantes de medicina no Paraguai, em universidades públicas e privadas, dos quais mais de 95% são brasileiros. 95%! Isso mostra que o Paraguai está atraindo brasileiros altamente qualificados. Alguns desses estudantes retornam ao Brasil, enquanto uma parte significativa opta por ficar. A segunda vantagem é a facilidade para fazer negócios. As condições do Paraguai são mais favoráveis, com impostos menores, melhor acesso à mão de obra e regras trabalhistas mais flexíveis, além de menos burocracia do que no Brasil. Outro ponto é o acesso à energia elétrica muito mais barata, principalmente por conta de acordos com o Itaipu, que torna a energia muito mais acessível no Paraguai. Todos esses fatores fazem com que muitos brasileiros vejam o Paraguai como um lugar atraente não só para estudar, mas também para trabalhar e empreender. Interessante notar que enquanto o Brasil tem um crescimento econômico estimado em cerca de 2% para esse ano, o Paraguai tem uma expectativa de crescimento em cerca de 4% a 5%. Isso mostra que há oportunidades significativas para aqueles que desejam estudar, trabalhar ou montar um negócio no Paraguai. Seria útil se pudéssemos aprender com o que está funcionando no Paraguai e aplicar essas lições aqui no Brasil, mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Vamos agora falar de outros países da América do Norte e da Europa. A imigração do Brasil bateu um recorde em meio a desafios econômicos e o envelhecimento da população. A comunidade brasileira no exterior cresceu 2,6 milhões em uma década, hoje superando a população, por exemplo, do estado da Paraíba.
Estamos falando de um contingente muito grande. O número de brasileiros no exterior, que bateu recorde em 2022 e cresceu ainda mais após as eleições, estou falando, vamos para os números, né? Estamos falando de mais de 4,5 milhões de pessoas, com uma grande concentração na América do Norte, e concentra 45% dos imigrantes. Depois vem a Europa, com 32%, principalmente em Portugal e na Itália. Vamos falar mais daqui a pouco sobre isso. Os Estados Unidos aprovaram mais de 1 milhão de vistos para os brasileiros em 2023. E lembre-se, isso inclui muitos vistos de turismo. Muitos brasileiros aproveitam esse visto para ir, por exemplo, para Miami e tentam depois um visto permanente ou até mesmo um asilo. A maioria está indo para a América do Norte, muitos também para a Europa. E se você quiser construir o seu negócio online, do zero, utilizando inteligência artificial, bastando um celular ou um computador e internet, com a minha orientação e de outros especialistas, ou você usar a inteligência artificial para você se destacar no trabalho, para você ser reconhecido, para você se tornar mais produtivo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. A matrícula não demora nem 2 minutos e você pode estar ganhando esse dinheiro usando inteligência artificial ainda esse ano. E falando em Disney, que todo mundo gosta, uma das cidades mais procuradas pelos brasileiros é Orlando, onde a população brasileira cresce a cada dia. Só na Flórida, para vocês terem uma ideia, são mais de 300 mil brasileiros. Orlando é uma região estratégica, pois além dos parques temáticos, tem boa infraestrutura, escolas gratuitas, segurança e muitas atividades ao ar livre. Quem já foi para Orlando sabe do que eu estou falando. Comenta aí abaixo quem já foi para Orlando. Miami tem um pouco de violência, mas também é uma cidade maravilhosa, só que com um custo bem mais alto que Orlando. Em Orlando, você consegue morar quase pela metade do preço em comparação a Miami, seja em uma casa de 2 ou 3 quartos, dependendo da área que você escolher. Outra coisa que pesa na decisão de qual cidade escolher para morar nos Estados Unidos é a concentração de brasileiros na mesma cidade. No caso de Orlando, né, como exemplo que eu dei, estamos falando de 300 mil brasileiros. Então a pergunta é assim, eu vou para o Texas ou vou para Orlando? No Texas pode ser bem mais barato morar, mas eu não vou conhecer ninguém. Eu vou precisar de um serviço, eu vou ter que falar inglês. Orlando tem lá um outlet que você fica andando e a galera só fala em português. O sujeito se sente em casa, né? Se sente ali pouquinho no Brasil com mais segurança. Isso é o que eu tenho percebido, né? Que tem atraído muitos brasileiros. Também temos brasileiros ilegais para colocar no número. O número de brasileiros ilegais nos Estados Unidos subiu de 130 mil para 200 mil. Em 2018, tínhamos 150 mil brasileiros ilegais nos Estados Unidos e agora temos mais de 200 mil. O Brasil está no top 10 principais países que enviam ilegais. Orgulho brasileiro! Não é só nos Estados Unidos que o brasileiro quer morar. Pedidos de cidadania por brasileiros sobrecarregaram as prefeituras na Itália. Somente na região de Veneto, mais de 12 mil estrangeiros deram entrada no processo judicial. O que está acontecendo é que, dependendo do vínculo que algum parente seu tem com a Itália, tipo, você tem um vô italiano, tipo, italiano mesmo, que morou lá, nasceu, ficou até os 20 anos de idade e veio para cá, já é considerado, né? E, obviamente, veio para cá, casou com uma brasileira, né? A galera descobriu que, com essa situação, dá para tirar o visto. Daí, todo mundo deu entrada e lotou. Daí, os italianos estão até meio irritados, digamos assim. Até já estão realizando algumas alterações para dificultarem algumas coisas. Também temos brasileiros em Portugal. Os brasileiros já são mais de 30% dos estrangeiros em Portugal. Inclusive, milhares de brasileiros já ganharam o direito à cidadania portuguesa. Teve lá uma lei que mudou e que beneficiou muitos brasileiros. Então, em geral, quando a gente fala de Europa,
os brasileiros estão no top 10 em pedidos de cidadania concedidos pela União Europeia, sendo Itália e Portugal os principais países da região que recebem pedidos de brasileiros, né? Óbvio. Então, se você é neto, tem um parentesco muito próximo com o italiano, português, até espanhol, também vale se informar. Você pode pegar um passaporte da União Europeia que vai te dar vários benefícios, inclusive a entrada nos Estados Unidos. Então, tipo assim, o meu conselho, não fica dormindo no ponto, não, porque essas regras daqui a pouco vão mudar. Governos trocam de poder, os interesses mudam, daí as regras mudam. Se eu pudesse, eu fazia isso. Infelizmente, eu já dei uma pesquisada, eu não tive essa sorte. No episódio de hoje, eu mostrei a questão da fuga em massa de brasileiros para o Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Itália. Pesquisa se você tem esse direito, não durma no ponto. Deixe suas ideias e perguntas nos comentários, eu vou adorar conversar sobre os assuntos do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam. Estão aparecendo aqui em cima agora indicações dos próximos vídeos que fazem todo sentido vocês assistirem. Vejo vocês no próximo episódio. Até logo!